Se o que vem sobre nossas vidas tem mais força, não tenha medo, não corra, não fuja. Saia ao encontro. Nós não estamos sozinhos. O Senhor será conosco. Ao longo de nossas vidas, quase sempre temos que lutar contra forças superiores à nossa capacidade de enfrentá-las. E enquanto houver vida, haverá batalha para viver. E por que não dizer também, haverá batalha para sobreviver a um mar de desafios que incansavelmente tenta nos afogar? Porque, na verdade, as lutas dessa vida nunca cessarão. Elas sempre baterão em nossa porta. Mas a boa notícia, a notícia que alegra os nossos corações, é que as vitórias sabem o endereço daqueles que confiam no Senhor. Ao se referir a essa confiança, o salmista escreve em seu cântico de louvor, no capítulo 125, versos 1 e 2, a palavra que diz: Os que confiam no Senhor serão como um monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Como estão os montes à roda de Jerusalém, assim o Senhor está em volta do seu povo, desde agora e para sempre. Quando a adversidade bate à porta, a vitória já está em nosso lar, enchendo a nossa casa de esperança. Ela sempre chega primeiro por meio da fé que é o firme fundamento, conforme aprendemos ao ler o capítulo 11, verso 1 da carta aos Hebreus. Da fé pela qual andamos, porque o que determina as certezas daqueles que estão em Cristo Jesus não é o que está diante dos olhos, é o que ensina o apóstolo Paulo às igrejas, no texto da sua segunda carta escrita aos crentes da igreja que estava na cidade de Corinto, no capítulo 5 e versículo 7. Porque andamos por fé e não por vista. Nessa inesgotável fonte de fé que não deixa qualquer sombra de dúvida frustrar nossa certeza de vitória, em que pese o caos irreversível aos olhos humanos, podemos ainda lançar mão da fé gerada pela palavra que prospera para aquilo que ela foi enviada, não ao acaso, mas sim inspirada pelo Senhor, nosso Deus, através do seu Espírito Santo e com propósitos bem definidos. Encontramos escrito no livro do profeta Isaías, no capítulo 55, versículos 10 e 11, a palavra que diz: Porque assim como desce a chuva e a neve dos céus, e para lá não torna, mas rega a terra e a faz produzir e brotar, e dá semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para o que a enviei. A partir daí, temos a garantia de que se a promessa de vitória vem do Senhor, então é impossível que essa vitória seja impedida. Enquanto houver vida, haverá batalha. Mas fique tranquilo, nós não estamos sozinhos. Creia que a Bíblia é a palavra de Deus, e o conforto, a segurança e a certeza de que realmente não estamos sozinhos em meio a tantos dissabores serão como sementes semeadas junto a rios de águas tranquilas. Creia que a Bíblia é a palavra de Deus e tenha a garantia infalível de que esse conforto, essa segurança e essa certeza florescerão em nossos corações, mente e alma. E em outro livro dos profetas maiores, que compõem o Antigo Testamento das Escrituras Sagradas, aprendemos com o profeta Jeremias sobre a existência de dois tipos de homens ou dois tipos de pessoas. Há aqueles que confiam no próprio homem, isto é, no outro, tão limitado e fraco. Confiam na sua própria força
e apartam o coração do Senhor. E há aqueles que confiam no Senhor e que a sua esperança é o Senhor. Aprendemos sobre a diferença e as consequências entre aqueles que apartam seu coração do Senhor e aqueles que a sua esperança é o Senhor, ao lermos no capítulo 17, os versos de 5 a 8, que diz: Assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Porque será como a tamanqueira no deserto e não sentirá quando vem o bem. Antes, morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Bendito o varão que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque ele será como árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se afadiga nem deixa de dar fruto. O profeta Jeremias não deixa dúvida de que, se confiarmos no Senhor e a nossa esperança for o Senhor, não estaremos sozinhos e não deixaremos de produzir frutos, mesmo nos piores dias de nossas vidas, pois nossas raízes, em uma visão espiritual e, portanto, pela fé, certamente estarão sendo banhadas por um rio, cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo, conforme o canto de número 46, verso 4 do livro dos Salmos. Entre os livros históricos do Antigo Testamento, das Escrituras Sagradas, encontramos também registrado no segundo livro das Crônicas, no capítulo 20, um exemplo que nos inspira a confiar no Senhor e a declarar que a nossa esperança é o Senhor, gerando em nós a inabalável confiança de que, mesmo aflitos, abatidos, feridos e até mesmo sob uma grave ameaça, jamais estaremos sozinhos e abandonados. Conta-nos a história que, quando Judá estava sob o reinado de Josafá, 3 povos vieram à peleja contra o rei Josafá, descrito pelos que o avisaram como uma grande multidão. Tamanha era a força desses inimigos. Reconhecendo a desigualdade de força entre Judá e esse poderoso exército, diz o texto sagrado no verso 3 do capítulo 20, Josafá temeu. Mas ele não confiava, melhor dizendo, mas ele confiava no Senhor e a sua esperança era o Senhor. E o que nos permite afirmar isso? Primeiro, é o que lemos no mesmo verso. Josafá não apenas temeu, mas pôs-se a buscar ao Senhor e apregoou jejum em todo o Judá. Segundo, no versículo 12, encontramos as seguintes palavras na oração do rei Josafá: porque em nós não há força perante essa grande multidão. O rei demonstrou a sua confiança de que Judá não estava sozinho ao dizer: porém, os nossos olhos estão em ti. Angustiados, aflitos e sem forças para reagir, sim. Sozinhos e abandonados, jamais. O salmista confirma essa confiança ao dizer no capítulo 20, verso 6 dos livros dos Cânticos, a seguinte palavra: agora sei que o Senhor salva o seu ungido. Ele o ouvirá desde o seu santo céu com a força salvadora da sua destra. O Senhor, o nosso Deus, ouve a oração do justo. Ainda no segundo livro das Crônicas, nos versículos 15 e 17 do capítulo 20, aprendemos que não estamos sozinhos, porque o Senhor peleja por nós quando não temos força, ou nossa força é inferior à força contrária que vem sobre nossas vidas. Disse o Senhor a Josafá e a todo o Judá:
através do profeta Jaaziel. Não temais, nem vos assusteis por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, senão de Deus. Nesta peleja não tereis de pelejar. Amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor será convosco. Saí-lhes ao encontro significa dizer, ainda que aquilo que te aflige tenha mais força do que você, não temas, não corra, não fuja. Vai ao encontro, porque você não está sozinho. O Senhor, o Deus de Israel, em quem você confia, o Senhor, que é a tua esperança, será com você. Mais uma vez, não ao acaso, mas com propósitos bem definidos, por intermédio do apóstolo Paulo, ao lermos na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 8, no capítulo 4, versos 8 e 9, aprendemos que a igreja recebeu a palavra que é a espada e o escudo que nos encoraja a sair ao encontro de qualquer que seja a força que nos é contrária, certos de que podemos, em tudo somos atribulados. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados. Mas não angustiados. Perplexos, mas não desanimados. Perseguidos, mas não desamparados. Perseguidos, mas não desamparados. Abatidos, mas não destruídos. Se o que vem sobre nossas vidas tem mais força, não tenha medo, não corra, não fuja. Saia ao encontro. Nós não estamos sozinhos. O Senhor será conosco. Eu sou Josué Silva e esta é a palavra da fé que pregamos.